Olá, meus alunos, tudo em paz com vocês? Vamos encaminhando aqui para o final do nosso curso, já falando da fase final do procedimento licitatório. A gente já começa a falar sobre a etapa de encerramento do procedimento propriamente dito. Vamos falar hoje sobre anulação, sobre revogação. Vamos entender bem os dois conceitos, porque a banca explora os dois conceitos. Traz ali uma confusão entre os dois ali para ver se pega a gente no contrapé. Vamos falar sobre os recursos administrativos que são cabíveis também nessa fase e sobre os prazos, uns detalhes que a gente precisa estar atento para conseguir superar o desafio que vocês vão encarar aí já em breve, né? No próximo domingo aí a prova já está chegando para vocês. Tenho certeza que nosso Senhor vai abençoar vocês e vão ter um bom êxito aí. Mas bora para a nossa aula. Aula 9, anulação, revogação e recursos administrativos. É lá do grupo 5, né? Lá no eixo 4, está lá no item 5.6 isso. Mas vamos lá seguir. O que a gente tem para essa aula hoje? Hoje a gente tem... vou trazer esse elemento aqui para vocês, porque eu não falei ainda, e talvez isso apareça. Se eu estivesse elaborando questões para essa banca, eu colocaria esses elementos ali, porque trazem confusão. Acho que aparece uma ou outra questão, mas vamos correr o risco de aparecer na prova de vocês não conhecerem os dois conceitos com profundidade necessária. Bem, vamos falar da impugnação, do que é uma impugnação, vamos falar dos pedidos de esclarecimento, a natureza ali dos dois é aproximada, mas vamos falar o que diferencia um do outro. Vamos falar da anulação, da revogação, das hipóteses e dos prazos de recurso que estão previstos lá na 14.133 e como isso vem caindo na prova, na mesma prática que a gente está adotando nas outras aulas ali, de corrigir algumas questões aqui junto com vocês, para que vocês peguem ali a manha de como a banca está cobrando isso nas provas. Primeiro elemento, impugnação. Impugnação do edital, vamos voltar um pouco lá para a primeira fase, para a primeira etapa da fase externa do nosso procedimento licitatório, quando a gente publica o edital, que as empresas começam a interagir com o órgão. As empresas podem atuar, elas fazem as propostas lá se elas estiverem totalmente de acordo com o que está lá no ato convocatório. Mas se ela estiver em desacordo com o que a gente colocou lá no ato convocatório, com o que a administração pública concebeu lá na fase interna e publicou, ela tem duas ferramentas para poder interagir ali com os agentes públicos nessa fase enquanto eles estão preparando as propostas. Lembra que entre a publicação do edital e o prazo final para apresentação de proposta, lá pelo menos são 8 dias, né? Então, nesse período, a empresa pode apresentar impugnações ou pedidos de esclarecimento, que isso é apresentar suas dúvidas ou apresentar sua inconformidade com algum elemento que foi trazido lá no edital da licitação, no termo de referência, nas especificações técnicas ou dos bens ou dos serviços. Então, é nesse momento que as empresas podem atuar, podem interagir, e isso é positivo, isso é bom. Isso faz com que, naquela mesma, baseado nos princípios lá da administração, que a gente já vem discutindo aqui, faz com que o serviço público fique mais eficiente. Às vezes, as impugnações que são trazidas pelas empresas, elas têm um bom fundamento, e por isso que o legislador deixou essa possibilidade, que permite que a compra seja mais acertada. Às vezes não, às vezes é só uma resignação de uma empresa que vê que seu interesse particular ali de oferir mais lucro talvez possa ser majorado se o edital for modificado para se adequar ali ao que ela está pedindo, mas isso cabe ali ao administrador que está avaliando esses pedidos de impugnação, esses pedidos de esclarecimento, para avaliar na hora do julgamento. Mas, em regra, um pedido de impugnação é uma apresentação de uma empresa, a empresa elabora um documento e manda para o órgão falando bem assim, olha só, vocês prepararam aí um edital, mas tem erro aí no seu edital. Você colocou uma especificação técnica que está restringindo a competitividade, está fazendo com que só determinada empresa possa fornecer esse bem para o Estado. E com essa restrição ali da oferta, o preço que o Estado vai pagar vai ficar mais alto. A empresa pode construir uma argumentação nesse sentido e trazer, olha só, você pediu um carro que tenha um pneu de borracha branca,
E no mercado só existe uma empresa que tem pneu de borracha branca. E minha empresa tem pneu de borracha preta e eu posso atender vocês com um pneu de borracha preta, atendendo plenamente o interesse público e vou fornecer um produto mais barato e de muito boa qualidade. Então eu peço para vocês, eu estou impugnando esse edital para que vocês tirem essa exigência do pneu ser de borracha branca, porque não é um pedido razoável. Essa é a construção que a empresa pode fazer nessa fase da impugnação. Qual é o dever do administrador público? Ler essa impugnação e fazer uma resposta. Ele tem que fazer essa resposta em até 3 dias. Ou então, 3 dias antes da abertura do certame. Então, se o cara fez essa impugnação no primeiro dia da publicação, 3 dias depois, até 3 dias depois, o órgão tem que responder. Se o cara fez lá nos últimos dias, lá, antes mesmo da abertura do certame, isso tem que ser respondido. Não pode abrir o certame tendo uma impugnação que não foi respondida. Essa impugnação, ela suspende o certame. Se foi feito um pedido de impugnação e o órgão, por qualquer motivo que seja, não conseguiu responder, ele tem que suspender, ali é feito a realização do certame propriamente dito ali, ou da sessão pública do pregão, ou da sessão pública da concorrência. Precisa suspender para estudar melhor a impugnação, responder a impugnação e abrir e marcar uma nova data ali para o pregão. Se a resposta da impugnação for uma resposta contrária, dizendo, olha, não vai ser modificado nada, a necessidade desse órgão é de pneu branco, efetivamente. Esse pneu branco, ele tem uma especificidade que ele vai rodar numa situação que eu preciso que ele seja branco, e isso motivado, evidentemente, baseado em elementos que são comprováveis, não pode ser da cabeça do administrador, não pode ser da vontade do coração do administrador. Ele pontuando isso lá, que o pneu tem que ser branco e que a impugnação não é vantajosa ali para o Estado, não está alinhado ao interesse público, mantém-se, publica de novo e vai embora. Agora, se o administrador perceber que aquela exigência lá do pneu branco, ela é desarrazoada de fato, e que se ele modificar ali o edital dele, permitindo que pneus de outras cores possam participar do certame, do pregão, da concorrência, ele vai precisar abrir novo prazo para que outras empresas que estejam interessadas ali naquele fornecimento também montem suas propostas. Às vezes tem uma empresa no mercado que viu lá o ato convocatório, o edital da licitação, e falou assim, olha só, esse órgão quer pneu branco, eu não tenho pneu branco, então nem vou gastar meu tempo preparando uma proposta. Não quero fazer uma impugnação, não quero atrapalhar a licitação lá daquele determinado órgão, deixa ele comprar o pneu branco lá do concorrente. Nesse caso, e se a gente resolver reformar o edital e republicar, é necessário abrir novo prazo, porque esta empresa ela pode sim ter um bom preço e falar assim, olha só, o órgão mudou de ideia, agora sim eu quero participar. E se a gente não dá novo prazo, a empresa não tem tempo para poder preparar uma proposta. Essa é a lógica. Então, impugnações, em resumo, é aquele documento que é preparado pelas empresas, pelo particular, por qualquer um, na verdade. Eu tenho dito aqui pelas empresas, porque normalmente as empresas que apresentam impugnações. Mas qualquer um pode apresentar uma impugnação. Eu posso, você pode. Você pode entrar lá no Comprasnet agora, verificar lá que tem uma licitação acontecendo na sua cidade, e se você achar que tem alguma coisa inadequada ali, mesmo que você não tenha interesse em fornecer para o Estado, você pode apresentar uma impugnação. Olha só, órgão, não tem interesse, sou apenas um cidadão, mas eu acho que nesse direcionamento que você está fazendo aí, você vai fazer uma compra que é mais cara para o Estado desnecessariamente. E apresento esses motivos. O órgão vai ter que avaliar e te dar uma resposta. Se ele não te der uma resposta, ele precisa suspender aquela licitação, e se ele o fizer, tem um vício ali, e aí a gente vai falar mais adiante ali sobre os vícios, como é que a gente trata esses vícios. Bacana? A outra questão é pedido de esclarecimento. Como funciona um pedido de esclarecimento? Pedido de esclarecimento é um interessado, um terceiro, qualquer do povo, qualquer um pode apresentar do mesmo modo, um advogado. Geralmente as empresas contratam escritórios de advocacia ou advogados terceiros para poder fazer tanto as impugnações quanto os pedidos de esclarecimento. Porque, estrategicamente, as empresas não querem aparecer até o momento da abertura lá das propostas.
Porque se elas aparecem lá, aparece o pedido de esclarecimento da Renault do Brasil numa licitação que é de automóveis. Todas as outras empresas vão perceber que a Renault vai participar daquele certame. Então, aquelas outras empresas, mesmo que e ainda não apareceram, ninguém sabe que elas vão participar, tem uma informação ali que já é um pouco estratégica. Se a Renault vai participar, que carro que a Renault tem? Quais são os preços que ela pratica? Eu vou ter que melhorar a minha proposta? Então, normalmente, o que as empresas fazem? Contratam um terceiro, então aparece lá, mesmo que seja uma impugnação que atenda aos interesses da Renault, quem aparece lá é o Pedro, o João, o advogado, que faz a impugnação lá e ela é completamente cabível. Ele faz a impugnação, muda lá porque solicita modificação do edital, porque o edital está com a cláusula restritiva tal, de tal modo que um dos meus clientes não vai conseguir participar, e isso é uma restrição da competição que é ilegal. Ele apresenta isso, a gente não sabe quem é o cliente dele, pode ser a Renault, pode ser a Mitsubishi, pode ser a Toyota, pode ser a Stellantis, pode ser qualquer fabricante, e aí fica preservada essa informação ali das empresas, e é completamente permitido, é completamente legal. O pedido de esclarecimento ele tem uma natureza um pouco diferente da impugnação. A impugnação é um pedido de modificação do edital. É a empresa falando assim, olha só, você colocou aí que o automóvel tem que ter um vão livre em relação ao solo de 210 milímetros. E eu quero que você reduza essa exigência para 200 milímetros, porque eu tenho um veículo que eu posso atender com 200 milímetros e é tão bom ou melhor do que os outros que são de 210 milímetros de vão livre. E aí o órgão vai avaliar e vai dar uma resposta. Vai dar uma resposta em sim, vamos mudar, vamos reduzir, republica edital, abre-se novos prazos, ou então não, eu preciso de um carro que tenha essa altura de 210 milímetros para a atividade que esse órgão vai exercer, isso é importante, comprovado por aquele outro fato. Já o pedido de esclarecimento, a natureza é diferente, é de tirar dúvidas. Ali é os interessados ou qualquer do povo querendo tirar uma dúvida sobre uma obscuridade qualquer que ficou ali no edital. Se a empresa não entendeu bem o que estava lá no edital, ela pode sim falar assim, olha, eu não entendi bem o que vocês escreveram lá no item 10 do edital, eu tenho uma dúvida sobre aquilo. Eu vou ter que entregar o carro em 120 dias ou eu vou poder entregar o carro em 150 dias? É uma pergunta que se faz. Por exemplo, que pode ser feita. Licitação de automóveis mesmo, normalmente tem um tempo para apresentar um protótipo e depois um tempo para a entrega do produto fabricado em si. E normalmente são prazos distintos. Dá-se 30 dias para a apresentação do protótipo e depois dá mais 100 dias ou 90 dias para entrega dos bens já fabricados, de acordo com as exigências do edital. Uma empresa pode ficar na dúvida, pode fazer um pedido de esclarecimento, pode até ser uma coisa que está lá no edital, que está claro, mas a empresa tem esse direito. Você olha, eu não entendi bem, os 90 dias que você colocou lá para a entrega do material já incluem os 30 dias de protótipo? São perguntas que eu costumo responder, essas aparecem com muita frequência. Aí eu respondo lá, olha, não, você tem 30 dias para apresentar o protótipo, depois do protótipo apresentado, você tem mais 90 dias para poder entregar o lote fabricado. Essa é uma possibilidade. Recapitulando, pedido de esclarecimento é só tirar dúvidas. São os terceiros, aquelas pessoas que não são os envolvidos pelo lado do Estado naquela licitação, que apresentam dúvidas e pedem esclarecimento sobre aquelas dúvidas que eles têm. Pode ser um cidadão, pode ser um dono de uma empresa, pode ser um advogado, pode ser qualquer um. Pedido de impugnação, aí tem uma natureza um pouco diferente, aí ele está combatendo o nosso edital. Ele fala assim, olha só, no seu edital tem uma irregularidade, eu quero que você corrija essa irregularidade. Ou então esse seu edital tem um elemento lá que restringe a competitividade, e isso é contra um princípio da licitação, e restringe de maneira não justificada, eu quero que você modifique para que eu possa participar. Bacana? Pegaram a ideia dos dois elementos? Vamos seguir. Passamos dessa fase, a gente está falando lá durante a publicação do edital, antes da apresentação das propostas, viu? Quando a gente está falando de impugnação e de pedido de esclarecimento.
Agora, resolveu isso, respondeu todas as impugnações, respondeu todos os pedidos de esclarecimento, processou-se toda a licitação, fizemos aquela fase do julgamento e da aceitação das propostas, fizemos a fase lá da habilitação das empresas, os documentos comprobatórios da empresa lá daquela fase de habilitação estão todos ok, a gente se encaminha ali para a fase de encerramento do procedimento licitatório que está lá no artigo 71. É aquela fase onde o pregoeiro fala bem assim, olha só, eu já julguei a proposta e aceitei a proposta, o preço não é inexequível, o preço está dentro do preço estimado pelo órgão, não é um preço exorbitante, não está um preço caro. Eu comparei o preço que essa empresa nos ofereceu aqui na licitação com os que estão lá no site que ele vende para as outras empresas, ou no que está praticado aqui nas lojas da cidade. O preço é o preço de mercado, o pregoeiro faz essa avaliação. Eu negociei com ele, consegui um pequeno desconto durante a negociação, e aí eu decidi por aceitar a proposta e habilitar aquela empresa. E aí o pregoeiro encerra ali aquela atuação dele nessa fase. Quando ele termina isso, ele publica uma ata, isso é tudo automatizado hoje, viu? Aí ele publica uma ata, quando essa ata é publicada, começa a correr o prazo para interposição de recursos sobre essas duas fases que acabaram de findar. As empresas elas precisam registrar uma intenção de recurso, vou falar um pouco mais adiante sobre como isso se processa, e as empresas apresentam recurso. Aí o pregoeiro pega esses recursos que foram apresentados, ou se não for apresentado também nenhum recurso, ele encaminha todo o processo licitatório, todo esse procedimento para compra, para a autoridade que é superior a ele, geralmente o ordenador de despesa ali do órgão, o chefe do setor de compras, sai do pregoeiro e vai para uma autoridade da superior. Isso depende de cada órgão, como é que ele está organizado. Mas a lei fala em autoridade superior. Essa autoridade superior, ela pode mandar voltar o procedimento licitatório para o pregoeiro e mandar ele corrigir. Olha só, tu não respondeu a impugnação da empresa tal, passou despercebido. Ou o pregoeiro não respondeu propositalmente, não respondeu. Volte, responda, volte à fase, refaça a fase, o ato que foi praticado ali com alguma irregularidade, corrige esse ato e volte à fase. Essa é uma possibilidade. Mandar arrumar o que está estragado lá. Segunda coisa, ele pode revogar, e aí a gente tem outra diferença de novo, igual lá na impugnação e no pedido de esclarecimento. A natureza da revogação e da anulação também são diferentes, tem um detalhezinho e aparece na prova. A gente tem que ficar atento com isso. Ele pode revogar aquela licitação por alguma coisa que aconteceu depois da publicação do edital e que já não é mais conveniente para aquele órgão fazer aquela aquisição. Esse é o principal elemento. Ou então ele pode anular a licitação inteira, se ele enxergar que o pregoeiro ou a equipe de planejamento, alguém que estava envolvido no processo licitatório, cometeu uma falha, uma ilegalidade que não dá para corrigir. Aí ele anula o procedimento inteiro e precisa motivar isso tudo. Tem que escrever lá, estou anulando porque tem uma falha em tal ponto lá que não dá para corrigir. Outra possibilidade é, ele verificou que não é conveniente a revogação, está tudo certo, eles precisam ainda daquele bem, não aconteceu nada novo entre a publicação do edital, a realização das fases da licitação, das fases externas, a escolha da empresa, a adjudicação, a homologação, está completamente cabível. Ele está vendo que está tudo perfeito lá. Aí ele não precisa fazer nenhuma dessas coisas. Ele faz aquelas duas fases, que pratica aqueles dois atos, que é pegar o objeto, adjudicar aquela empresa, falar assim, olha, está tudo certo, a proposta apresentada, a habilitação da empresa está certa, estou adjudicando esse objeto a esta empresa, e depois ele homologa a licitação, falando assim, toda a licitação está correta. Eu verifiquei todos os atos desses meus subordinados, que praticaram durante a feitura de todos esses atos administrativos, e a conduta deles foi correta, regular, lícita, então estou homologando a licitação. E aí a gente encerra aqui o procedimento licitatório. Eu gosto de dar esse panorama geral para vocês que vocês consigam entender de uma maneira sistêmica como essa coisa funciona, antes da gente entrar lá nos detalhes ali, nas nuances de cada um desses elementos. Bacana? Vamos lá. Agora falando da anulação. Lembra
esse processo foi encaminhado lá para a autoridade superiora faz aquele juízo ali se todos os atos praticados pela equipe dele, os pregoeiros, a equipe de planejamento, quem construiu aqueles artefatos da licitação, se eles praticaram eles dentro da lei. Se eles não praticaram dentro da lei, aí cabe uma anulação. E a anulação, ela não precisa ser a anulação do procedimento licitatório inteiro. Ele pode decidir anular um ato específico. Por exemplo, se o pregoeiro fez lá a aceitação da proposta e na aceitação da proposta tem uma ilegalidade na aceitação da proposta, o cara aceitou uma proposta com sobrepreço, aceitou uma proposta com preço superior ao preço praticado o preço estimado pelo órgão, isso é uma ilegalidade, ele não poderia ter feito isso. A autoridade superior ele pode tornar nulo esse ato e devolver o procedimento licitatório para o pregoeiro para que ele anule especificamente aquela situação e volte à fase e chame outra empresa ou negocie com essa própria empresa. Assim, empresa, olha só, eu aceitei a tua proposta, mas agora eu percebi que ela está R$20 acima do preço estimado do órgão e isso não pode ser aceito. Isso foi um erro que eu cometi, então eu estou voltando. Ele publica isso tudo, todos aqueles princípios lá ativados. Publicidade, transparência, interesse público, probidade, isso tudo em primeiro filtro durante as ações ali do servidor público. Ele percebeu esse erro, ele vai corrigir. Ele chama a empresa e fala assim, vamos negociar aqui. Isso é no pregão eletrônico, no chat lá ele fazendo. Vamos negociar, diminua 20 ou diminua R$100 aí na sua proposta, no item, porque aí vai ficar abaixo do preço estimado pelo órgão, eu vou poder aceitar a sua proposta. E a empresa pode aceitar ou não. A empresa aceitando, está sanada aquela pane, ele mais uma vez aceita a proposta, mais uma vez a homologação já está feita, ele conclui aquela etapa, passa para a autoridade superior. A empresa não aceitando, ele pode desclassificar aquela empresa, aí vai chamar a empresa subsequente e vai negociar com aquela empresa que vem depois dele. Mesmo que durante o pregão aquela empresa subsequente tivesse apresentado um preço maior do que ela, porque não foi a primeira a ser convocada, porque o preço era maior. Durante o processo de negociação, essa segunda empresa pode aceitar reduzir o preço. Ela avalia lá a situação, poxa, agora chegou na gente aqui, a gente pode diminuir o preço. Diminui o preço, passa para a fase de habilitação dessa outra empresa, lembra lá que a gente só habilita a empresa que está classificada em primeiro lugar, economia de tempo, princípio da eficiência ligada aí. Passa para essa segunda empresa, aí essa segunda empresa faz a habilitação, aí habilitou a empresa, encerra e manda para a autoridade superior. Normalmente, quando acontece esse tipo de coisa no procedimento licitatório, a primeira empresa que foi desclassificada certamente vai interpor um recurso. O pregoeiro abre um tempo lá, essas empresas tendem a registrar a intenção de recurso, tanto é que perdeu lá, estava na primeira colocação e perdeu por algum motivo, ou quanto as demais empresas, existem licitações aí que tem 30 concorrentes, vários deles apresentam recursos, junta-se todos esses recursos, primeiro o pregoeiro avalia se ele vai reconsiderar ali aquelas decisões dele, não reconsiderando, manda para a autoridade superior que vai poder fazer essa avaliação ali. A autoridade superior, enxergando aquela ilegalidade, aí ele vai proceder à anulação ou do ato, e se aquela ilegalidade que aconteceu foi uma ilegalidade tão profunda que não tem como arrumar, aí ele sim anula a licitação. Então, a anulação de uma licitação, o último caso, é quando o cara pisou na bola muito grande e aí não dá para arrumar mais, os atos estão todos viciados, e aí é melhor cancelar tudo e reiniciar um procedimento licitatório, talvez até com outra equipe. Essa é a lógica. Eu trouxe aí a súmula 473 do STF porque ela não fala especificamente de licitação, ela fala de atos públicos de modo geral. E ela só fala o seguinte, que atos públicos eles podem ser revistos pela autoridade a qualquer tempo, a qualquer momento. Então, isso é interessante, tanto no procedimento licitatório quanto em outras atividades do serviço público, e a gente se ancora também nessa súmula para poder fazer essas correções ali, e não fazer, e pode ser correções pontuais, como eu já pontuei aqui para vocês,
não sendo necessário perder todo o procedimento licitatório. E isso aparece lá na prova. Fala assim, olha, tem que anular completamente porque não tem o que fazer, então fiquem atentos com isso. Dá sim para anular só aquele ato que foi praticado com algum vício, corrigir e continuar a licitação. O princípio da eficiência é ativado lá de novo. A joia sempre requer motivação. Por que eu anulei aquela licitação lá? Porque eu percebi que o pregoeiro fez um mal feito e o pregoeiro aceitou a proposta de uma empresa que estava com sobrepreço evidente. Ou por que eu motivei, por que eu anulei essa licitação? Eu anulei essa licitação porque as empresas se organizaram em conluio e todas apresentaram preços acertados para que uma só vencesse. E nós conseguimos identificar isso aqui com a nossa equipe. Sempre que isso acontecer, as empresas podem sim apresentar seus contrapontos. Vocês vão perceber lá na fase dos recursos que elas podem apresentar o contraponto. Olha só, não foi bem isso, não foi isso que aconteceu. Os meus argumentos são esses, e isso vai ser levado em consideração lá para a decisão dessa autoridade. Bacana? Revogação. Revogação tem uma natureza diferente. Não tem ilegalidade no processo. O processo está totalmente íntegro, está são. Lembra lá, ó, quando eu estou falando de anulação é porque tem ilegalidade. Alguma coisa está errado. Foi feito algum mal feito. Aqui na revogação não tem. Aqui na revogação é quando há conveniência para a administração pública. Então tem uma avaliação mais de mérito administrativo aqui. Você imagine o seguinte, a gente lançou um edital licitatório para comprar veículos de novo, vamos comprar carros, e a gente decidiu comprar carros de motor a combustão interna, carros movidos a gasolina, etanol. Essa era a ideia ali da licitação. Publicamos tudo isso. Essa licitação levou 2 anos para ser realizada, porque o órgão de controle pediu vistas, estudou o processo, pediu correções, ajustou, isso levou 2 anos lá. Na época de fazer, processou-se a licitação, tem o vencedor lá, quem ganhou a licitação foi a empresa A, está tudo certinho lá, o pregoeiro praticou todos os atos corretamente, tem nenhuma coisa errada. Mas quando chegou lá na autoridade, para ele poder fazer a adjudicação e a homologação, ele olhou para o processo e falou bem assim, cara, já passou tempo demais, já se passaram 2 anos e tudo mudou, o mercado agora é outro. Quando a gente começou a fazer essa compra, era interessante comprar carros movidos a gasolina para o órgão. Mas agora nós instalamos aqui um monte de painel solar em todas as unidades desse determinado órgão, a gente está sobrando energia elétrica, o preço do carro elétrico baixou pra caramba, aconteceu uma coisa diferente aqui agora no mercado, o mercado mudou, aconteceu algo novo, superveniente, que não estava mapeado lá naquele momento, que faz sentido eu não comprar mais carros elétricos. Ele pode, baseado nisso, na conveniência, na oportunidade e na superveniência, de um fato novo que aconteceu, ele só revogar a licitação, falar só, não tenho mais interesse de comprar. Poxa, mas ele só não tem interesse de comprar, ele só não pode só falar que, olha, está revogado. Não. Ele precisa motivar, e ele precisa deixar claro lá qual foi esse fato novo que aconteceu que fez com que ele mudasse de ideia, que o Estado mudasse de ideia. Porque envolve custo, né? As empresas precisam preparar propostas, contratam equipes às vezes para poder fazer isso. Então não dá só para o Estado lá, mudei de ideia, desistir. Então, para pontuar, para ficar claro, anulação, a gente tem alguma ilegalidade envolvida, e revogação não tem ilegalidade envolvida. Ela precisa ser motivada, o administrador público precisa dizer por que ele mudou de ideia e por que ele está mudando aquela decisão que ele tinha tomado, mas não tem nenhuma ilegalidade envolvida. Também é legal pontuar que, no caso das revogações, como a gente está estudando ali o mérito administrativo da questão, se a gente vai comprar carro a gasolina ou se vai comprar carro elétrico, ou se vai decidir comprar daqui a 6 meses, porque alguma coisa mudou aqui, aconteceu uma crise na cidade, uma inundação e o orçamento foi direcionado para poder resolver essa outra coisa, esse é um mérito administrativo, é um mérito que não é caráter de legalidade ou judicial, é uma decisão que é do administrador.
Se ela for baseada nisso, aí a justiça não atua nessa área. Não entra no mérito administrativo a justiça, a não ser que aquela decisão lá do mérito administrativo ela tenha algum vício de caráter legal. Se, ele decidiu aquilo, mas ele decidiu aquilo para favorecer determinado grupo econômico, aí sim o judiciário atua. Mas se tiver só atrelado ali ao mérito administrativo, não tem essa atuação do judiciário nessas circunstâncias de revogação no procedimento licitatório. Ele vai anular lá na frente porque o judiciário enxergou uma ilegalidade, mas ele não vai revogar a licitação. Tem que tomar cuidado que aparece na prova da FGV questões desta banca falando de revogação promovida pelo judiciário e que isso não é cabível. Bacana? Bem, falamos da revogação, que ela é de caráter administrativo, ela está alinhada ali à conveniência, à oportunidade e o acontecimento de algo novo entre o lançamento da licitação e o seu encerramento, de fato. Falamos da anulação, que quando tem ali uma ilegalidade, e agora vamos falar sobre a fase de recurso, recursal. Tem uma novidade na 14133 que precisa ficar atento, porque é diferente lá da 866, principalmente na análise dos recursos atrelados ao julgamento das propostas e à habilitação das empresas. Lá na antiga, elas eram feitas em etapas separadas. Agora, a gente faz junto isso. Então, aparece pra caramba isso na prova da banca, nas provas dessa banca. Então, vamos ficar atento com isso. O julgamento das etapas de julgamento das propostas e habilitação, a análise desse recurso aqui é feita em conjunto. Então, tem que tomar cuidado. Tá joia? Bem, durante um procedimento licitatório onde cabe recurso, cabe na pré-qualificação no registro das empresas, a gente indeferir ali o registro por algum motivo, a empresa pode sim entrar com recurso e apresentar o motivo pelo qual ele acha que deve ser reformada essa decisão de não aceitar seu cadastro. No julgamento da proposta, imagina lá que a empresa teve a sua proposta recusada, aquela primeira colocada do certame, e a proposta passou para uma segunda empresa, ela pode entrar lá com um recurso falando, olha só, a minha proposta era válida sim, meu preço estava correto, o pregoeiro leu errado lá. Tem determinado elemento aqui que ele não percebeu. Ele pode entrar com um recurso para isso. Da habilitação daqueles documentos que são apresentados, imagina que o pregoeiro recusou uma determinada certidão porque ela estava vencida lá. Ele pode entrar com recurso e falar assim, não, ela está vencida, de fato. Mas, quando foi pedidas as propostas, lá atrás, ela estava válida. É porque demorou demais o pregão e quando você avaliou, ela já tinha vencido. E eu não conseguia emitir uma nova antes dessa ter perdido a sua validade. Eu precisava que ela perdesse a validade para emitir uma nova, mas eu tenho uma nova aqui. Ela está válida, a minha nova. Então o pregoeiro pode reavaliar essa situação. Pode não, ele deve reavaliar essa situação, porque ele fez uma inabilitação da empresa de maneira equivocada. Ele podia ter feito ali uma diligência pedindo para a empresa, olha só, estava válida quando você mandou a proposta, mas agora sabe, se você tem uma válida aí, o cara pode mandar uma para complementar nessa situação. Isso é bem específico lá na 14133. Ele não pode juntar um novo documento que não tinha trazido anteriormente. Bem, lá da anulação ou da revogação da licitação também cabe recurso. As fases que são avaliadas em conjunto, essas duas aqui, ó. Eu falei que era na 866, era separado. Então, julgamento de proposta e habilitação são avaliados, o recurso interposto contra esses dois atos ali, de aceitação da proposta e de habilitação da empresa, é um recurso interposto em conjunto e julgado em conjunto. Tá joia? Aqui é outro recurso, porque está em outra fase lá, aqui já encerrou, já a autoridade que fez praticou esse ato, e aí ele abre novo prazo para esse aqui, tá bom? Extinção do contrato por ato unilateral da administração também cabe recurso. A administração, ela pode
e aí isso é uma das cláusulas leoninas, né? Ele pode encerrar um contrato unilateralmente, e aí precisa motivar também qual motivo, por que aconteceu, que é necessária essa revogação desse contrato, essa extinção desse contrato, mas também cabe recurso, a empresa precisa ser ouvida. Como funciona a interposição desses recursos? Assim que o pregoeiro habilita a empresa e aceita a proposta, habilita a empresa, ele abre prazo para intenção de recurso. Esse prazo de intenção de recurso tem que ser manifestado, a empresa que quer registrar um determinado recurso, ela precisa registrar esta intenção de recurso imediatamente, lá no momento do pregão mesmo, ou da concorrência. Aí ele escreve lá e fala, olha, simplesinho, não precisa trazer os motivos ali no momento, só bota, eu tenho intenção de recorrer aqui, porque eu acho que tem um mal feito nisso, tem uma incongruência nisso. Ele registra isso. Depois que ele registra isso, ele passa a ter 3 dias para apresentar as razões pelas quais ele acha que aquela decisão, aquele ato administrativo precisa ser reformado. Pensem comigo, sempre há um vencedor na licitação e sempre há um monte de perdedores, né? No mínimo mais um perdedor, mas normalmente um monte de outros perdedores. Esses outros caras, eles vão entrar com esse recurso. É muito raro uma licitação que não tem interposição de recursos. Quando essas empresas interpõem recursos, eles atacam a empresa que está na primeira colocação lá, atacam o ato administrativo, mas secundariamente estão atacando aquela empresa que está com a expectativa de direito ali ainda de contratar com a administração. Como tem esse outro envolvido, essa empresa que está lá na primeira posição, ela tem um prazo igual também de 3 dias para apresentar suas contrarrazões. Então, as empresas perdedoras apresentam as razões do recurso dela. Olha só, tem que ser reformada, essa empresa que foi classificada em primeiro lugar, ela não tem os documentos, juntou um documento errado, ela nem é desse ramo de atuação aí, o ramo econômico dela é outro. Apresentam todas essas circunstâncias e aí a empresa, e de novo, princípios gerais, né? Até princípios gerais do direito, ampla defesa e contraditório. Essa empresa que está em primeiro lugar, ela vai apresentar ali o seu contraditório. Ela vai escrever lá, olha só, eu tenho sim, minhas certidões válidas estão aqui comprovadas no processo. Eu atuo sim nesse ramo. Meu ramo é nesse há muito tempo. Eu tenho ampla experiência nisso. Apresento isso tudo e isso tudo sobe, vai para o pregoeiro, que também em 3 dias ele vai decidir se ele acolhe aquela manifestação das empresas, se ele mantém a decisão dele ou se ele reforma a decisão dele. Acolhendo a decisão, acolhendo os recursos interpostos, reformando a decisão que ele teve inicialmente, ele só volta à fase, inabilita aquela empresa e chama a próxima e segue, e esse ciclo se repete. Mas se ele recusar, aí ele obrigatoriamente ele tem que mandar esse recurso para a autoridade superior, por isso que é feito em conjunto nessa etapa. A gente pega essa decisão da aceitação da proposta e da habilitação da empresa e manda para a autoridade superior com os motivos. Fala, olha só, eu aceitei esse preço, essa proposta que foi apresentada pela empresa A, porque ela está dentro dos parâmetros legais, está tudo certo aqui, está dentro do preço que nós estimamos, o produto que ele ofertou está alinhado com o edital, com o ato convocatório. Habilitei a empresa, todos os documentos exigíveis estão corretos, a empresa B entrou, B, C, H, todas as demais empresas entraram com recurso, eu avaliei o recurso e mantive a minha decisão porque não vejo substância nos recursos apresentados pela empresa. As contrarrazões da empresa A estão aqui no processo e elas fazem sentido, todos os pontos foram rebatidos e eu não vou reformar minha decisão e encaminho para o senhor, para a autoridade superior, para avaliação. A autoridade superior ou mantém a decisão do pregoeiro ou então reforma a decisão do pregoeiro e manda para o pregoeiro, senhor, meu filho, tu fez errado, volte à fase aí e desclassifique essa primeira colocada aí e chame a próxima. Por tais motivos também. Todo servidor público só atua de maneira legal se for de maneira motivada.
Então a autoridade superior só não fala para o pregoeiro assim, olha, muda aí porque eu estou mandando. Não é assim que funciona. Assim, mude aí porque eu vi aqui, ó, esse erro que você não tinha visto e esse é o motivo pelo qual eu estou mandando você reformar. Bacana? Então, são 3 dias para a interposição do recurso, depois do registro lá imediato da intenção de recorrer, depois são 3 dias para contrarrazões, depois são 3 dias para o pregoeiro responder. Se o pregoeiro não reformar, ele manda para a autoridade superior que vai ter 10 dias. Ela tem 10 dias para poder decidir. Tá joia? Lá, a autoridade superiora, ela vai fazer esse julgamento nessa fase só sobre habilitação e a aceitação da proposta, viu? Que é a fase que a gente está aqui agora. É essa avaliação que a autoridade superior está fazendo agora. A gente ainda não está lá na homologação, a gente não está ainda lá na adjudicação. Bacana? Vamos seguir. O recurso administrativo, qual é a lógica? A lógica é fazer com que o serviço público ande da melhor forma possível. Não é atravancar, burocratizar. Então, o recurso administrativo, ele vai atacar, ele vai ser acolhido só para corrigir aquela falha pontual. Só vai anular um processo licitatório inteiro se for uma falha não sanável, impossível de corrigir. Isso tem que estar claro o tempo todo. E todas as vezes que as empresas apresentam qualquer alegação e que envolva outra empresa, o princípio da ampla defesa do contraditório nunca afastados. Então, elas podem sim lá se manifestar, apresentando os contrapontos, apresentando o seu contraditório, a sua defesa. Pode usar todos os documentos que estão contidos lá no processo licitatório para mostrar o contraponto para que a autoridade possa decidir. Tá bacana? Percebam que a gente tem aqui, a gente está falando de dois níveis de recurso. Primeiro ali, acolhido pelo pregoeiro, pela equipe que está conduzindo ali os agentes de contratação, e segundo ali, a autoridade está superior a eles, então sempre tem esse duplo grau. Bacana? Vamos lá. Como isso tem caído nas provas da FGV. Vamos olhar aqui com bastante calma e vamos pegar os detalhezinhos aqui, mesmo das questões dos itens dos quais a gente já sabe que evidentemente estão errados. Vamos aproveitá-los aqui mais uma vez para poder aprender. Bem, a comissão de licitação, ou manda FGV agora de 2025, da Agência de Saneamento Sanitário, lá do Rio Grande do Sul, e vamos para ela aqui. Ó. A comissão de licitação julgou a proposta apresentada pela empresa Alfa como inexequível. Então o preço foi baixo demais. Inexequível é porque o cara botou um preço lá que o servidor público falou assim, é impossível de fazer isso aqui, por tais motivos. Esse cara não vai conseguir fazer. Considerando as disposições da Lei 14.133 sobre o recurso administrativo, é correto afirmar que a empresa Alfa deve manifestar a intenção de recorrer em até 3 dias da intimação? Não, cara. A manifestação da intenção de recorrer é imediatamente após a decisão do pregoeiro lá que é registrada no ata. E eletronicamente, no Comprasnet, isso é automático. O cara fez lá, ele já abre o prazo lá, às vezes a gente dá 5 minutos, 10 minutos, para a empresa poder apresentar lá as intenções de recorrer. Então tem que estar lá logado, tem que estar atento. Poderá apresentar recurso no prazo de 3 dias úteis, faz sentido, contatos da data da intimação ou da lavratura da ata. Sim, poderá apresentar recurso no prazo de 3 dias úteis. Deverá dirigir recurso à autoridade máxima do órgão ou da entidade licitante. Não. O recurso que ele faz é direto para o pregoeiro, nessa fase, e ele já pede para o pregoeiro mandar para a autoridade superior, não para a autoridade máxima do órgão, é a autoridade que está imediatamente superior ali àquela equipe de contratação, ao pregoeiro, lá os outros servidores que estão envolvidos ali na contratação. Então não é a autoridade máxima, cuidado com isso aqui. Ó. Poderá exigir que o recurso seja analisado no prazo de 1 dia? Não, não pode. O prazo que o pregoeiro tem é de 3 dias para poder analisar o recurso e a autoridade superior, se ele subir para a autoridade superior, ele vai ter 10 dias para poder avaliar isso depois que o processo chegar lá nele, viu? Não é 10 dias do início da interposição do recurso, não.
Poderá apresentar recurso de revisão ao Tribunal de Contas respectivo? Também não existe esse recurso de revisão na 14133. Não existe. O que ele pode fazer é apresentar uma representação lá no Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas ele vai estudar aquele caso lá, ver se tem ilegalidade, manda anular o ato, manda reavaliar, corrigir, ou até mesmo anular a licitação. Mas ele não, por ter identificado lá uma ilegalidade. Mas não existe esse recurso de revisão lá na 14133. Então a nossa resposta aqui é aqui, a letra B, porque ele sim tem 3 dias úteis para poder, depois da intimação ou da lavratura da ata lá, apresentar o seu recurso, depois que ele registrou a intenção de recorrer lá de maneira imediata. Bacana? Vamos para mais um aqui, ó, do IPHAN. O Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IPHAN, realizou licitação com o objetivo de celebrar, na sequência, contrato administrativo para fornecimento de bens de uso contínuo por parte da entidade pública. Dessa forma, encerradas as fases de julgamento, olha só aqui, ó, isso aqui é uma informação importante. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório foi encaminhado à autoridade superior. Bacana. De acordo com a narrativa e considerando as disposições da Lei 14.133, avalie as afirmativas a seguir. Proceder à revogação da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiros, se presente ilegalidade insanável. Olha só, ele pode fazer a revogação da licitação? Ele pode fazer a revogação da licitação, mas ele não pode fazer, a autoridade superior, ele não vai fazer a revogação da licitação baseada na ilegalidade. Lembra, a revogação, a gente só faz a revogação quando há um fato superveniente e a conveniência, a oportunidade para a administração. É um ato público, discricionário, mas tem que estar, esses elementos têm que estar presentes. A autoridade tem que julgar que aquilo ali é conveniente agora, fazer a revogação, e tem que ter um fato superveniente que aconteceu lá entre a publicação do edital e essa fase de encerramento da licitação, para que justifique essa revogação. Aqui, olha, se tivesse a anulação da licitação de ofício mediante provocação de terceiros, se tiver uma ilegal, estaria correto, mas ela não está correta porque não. Ele está falando para a gente aqui que é uma revogação que não cabe. Pegou a nuance? Tem que ficar atento com isso. Anular a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. Olha lá, FGV trazendo os conceitos trocados para tentar nos confundir. De novo, está errado, tá vendo? Ele poderia revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, havendo um fato superveniente. Também tem que tomar cuidado. Só por conveniência e oportunidade, o administrador não pode fazer a revogação. Adjudicar o objeto e homologar a licitação? Pode. Porque se ele enxergar que não tem nada de errado, não tem legalidade, não tem muito fato superveniente, não tem oportunidade e conveniência envolvida ali na sua revogação, ele pode sim adjudicar e homologar. Bacana? Eu acho que até essa questão aqui, ela foi anulada, viu? Depois, se vocês procurarem lá, vocês vão perceber, eu acho que ela foi anulada. Mas eu quis trazer porque dá para a gente aprender com ela. Tem elementos aqui que vocês podem utilizar aqui, que a gente pode utilizar aqui no nosso estudo. Bem, TJ lá de Roraima, ó. Ao se deparar com um vício em um contrato administrativo, o agente público competente passou a analisar as normas constantes na 14.133, acerca da viabilidade ou obrigatoriedade da declaração de nulidade, vindo a concluir corretamente que, então ele está falando aqui de nulidade. Quando a gente está falando de nulidade, a gente está falando de ilegalidade. Gravou aí? Pegou a ideia? Não estamos falando sobre conveniência, não estamos falando sobre fato superveniente. Nulidade. Qualquer irregularidade na execução do contrato já começa errado, sabe? Todos, sempre. Qualquer irregularidade na execução do contrato deve importar necessariamente no reconhecimento de sua nulidade, independente do interesse público envolvido. Não, absolutamente não. E no contrato ainda tem um senão. Bem, aqui é uma boa oportunidade. Nos contratos,
Diferente do procedimento licitatório, o contrato é porque acabou a licitação, a gente já contratou a empresa. Imagina que tem um vício lá, uma ilegalidade de fato, que impõe a anulação de um ato público que culminou com a contratação de uma empresa. Só que a empresa já está contratada, ela já está fazendo o prédio, ela já está quase terminando o prédio lá. E aquele prédio é muito necessário, é muito alinhado ao interesse público que aquele prédio termine no tempo certo. Mesmo você percebendo uma ilegalidade ali, você não vai anular esse ato de pronto. Você precisa entender, você precisa avaliar se há interesse público naquela anulação naquele momento. Isso não quer dizer que vai ser convalidado ali o fato que foi praticado de maneira errada. Tem que apurar, tem que indenizar, talvez a empresa tenha que pagar multas, mas não vai ser encerrada o contrato imediatamente. O contrato pode seguir, sim. Então, esses quaisquer aqui tem que tomar muito cuidado. Os defeitos no procedimento licitatório consideram-se automaticamente sanados com a formalização do contrato. Não consideram-se. Eles podem, a qualquer tempo, a administração pode ir lá e rever seus atos. E se tiver um defeito lá, um mal feito ou algo ilegal lá dentro do processo licitatório, ele deve sim ser revisitado, mesmo depois da homologação, mesmo depois lá do encerramento do procedimento licitatório, mesmo durante a execução do serviço. Então, não podendo ser reconhecido durante a execução em nenhuma hipótese. Está errado. Em nenhuma hipótese também é outra para vocês tomarem cuidado. Apareceu, cara, a chance de ser uma questão errada é muito grande. Coisas absolutas no direito, elas são muito raras, sabe? Não tomem cuidado com isso, gravem isso aí para vocês. Para a declaração de nulidade, basta o vício no procedimento licitatório. Basta também é complicado. Ou na execução do contrato sejam insanáveis. Basta que eles sejam insanáveis. Sendo vedada a análise do interesse público. Ao contrário. Olha só, o interesse público ele precisa ser avaliado quando o contrato já está na vigência dele lá. Então não basta o vício insanável lá. Pode ser um vício insanável. A gente vai apurar isso, a gente vai atribuir responsabilidades a quem deu causa, mas não necessariamente a gente vai declarar a nulidade desse contrato. Então essa aqui também é errada. Constatado um vício insanável, após análise do interesse público envolvido, bacana, para fins de anulação, ok, não tem conveniência, tem ilegalidade, a declaração de nulidade não poderá operar efeitos retroativos. Considerando o vício insanável, após análise do interesse público envolvido, para fins de anulação, a declaração poderá, sim, senhor. Então, essa aqui também é errada. Então, a gente pode, sim, ter efeitos retroativos se a gente percebeu que tem ali uma falha insanável. Algumas situações a gente vai avaliar e esses efeitos retroativos não vão ser possíveis, a gente vai ter que reparar eles com a indenização, por exemplo, mas não poderá, isso aqui não faz sentido. Ó. Tem que tomar muito cuidado. Uma palavrinha aqui já muda todo o contexto. A anulação de um contrato administrativo não exige só a irregularidade constatada seja insanável, que a regularidade constatada seja insanável, mas também que se verifique o interesse público envolvido para o seu reconhecimento. Perfeita. Essa aqui está certinha. Tá joia? Então vamos tomar cuidado porque tem ali umas nuances que podem pegar a gente no contrapé. Bacana? Vamos para a próxima. FGV 2024, lá do Tribunal de Contas do Pará. No exercício de suas atribuições relacionadas à gestão e à fiscalização de um contrato atinente à obra de grande vulto, sob o regime de contratação integrada, as autoridades competentes verificaram a existência de uma nulidade na formalização da avença. Beleza? Temos nulidade de novo, então tem uma ilegalidade que foi constatada. Isso ele já nos entregou aqui, quem elaborou essa questão. Olha, tem uma ilegalidade. Diante dessa situação hipotética, à luz do disposto na 14.133, é correto afirmar: caso o vício verificado não seja passível de saneamento, há de ser reconhecida a nulidade do contrato, independentemente da variação da despesa necessária à preservação das instalações já executadas ou dos custos inerentes à desmobilização e posterior retorno às atividades. Negativo. A gente precisa avaliar, porque isso aqui está bem alinhado ao interesse público. Então a gente precisa avaliar quanto que isso vai custar para eu saber se o interesse público é revogar esse contrato, cancelar ele, fazer outra licitação,
ou se é melhor eu terminar esse contrato e depois aplicar as multas cabíveis, aplicar a responsabilização pertinente para cada um dos envolvidos. Então, essa aqui está errada, é uma questão errada. Caso a paralisação, a anulação não se revele medida de interesse público, começou bem isso aqui. O poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação das penalidades cabíveis. Perfeito, é isso aqui mesmo. Então, o que a gente faz? A gente avalia lá. Quem foi que fez o mal feito? Foi a empresa. A empresa agiu de má fé, mas está terminando o prédio aqui. A empresa termina o prédio, terminou o prédio, aplica a multa que tiver que aplicar, declara ela inidônea, mas o interesse público é preservado lá. Glosa os valores que foram pagos para ela lá de maneira equivocada ou que seriam pagos. O Estado tem um monte de ferramenta para poder alcançar esses casos. Mas não é sempre que a gente vai lá só revogar o contrato, só cancelar o contrato, porque isso não vai fazer bem para o serviço público. Lembrem de ter sempre na cabeça aqueles princípios que nós vimos na primeira aula. Se você tiver isso na tua cabeça, na hora que tu está avaliando essas questões aqui, mesmo você não sem lembrar das especificidades de cada detalhe, você consegue ir bem nessas e em outras questões dessa prova, ou daqui a pouco, se Deus quiser, todos os servidores públicos, na sua atuação no cotidiano. Vamos analisar as demais aqui, porque é importante, a gente pode pegar algum detalhe aqui, para ajudar vocês em outras questões nas provas. Caso verificado que a invalidação do contrato é a medida de interesse público, há de se declarar a sua anulação, que deverá ter efeitos retroativos, sendo vedada a autoridade administrativa decida que ela só tem eficácia no momento futuro, com vistas a dar continuidade Não, essa aqui não, ele pode sim. Isso aqui está errada. Ele pode ter efeitos retroativos, como também não pode. Isso vai ser uma avaliação que deve ser feita lá no caso em concreto. Então, não é vedado isso aqui, que ela só repercuta eficácia no futuro. Não, pode ser que ele decida assim. No caso do prédio, a gente vai derrubar o prédio, demolir o prédio que já está sendo construído, não faz sentido. Caso a nulidade do contrato seja dotada de gravidade suficiente para impor a sua invalidação, ainda que não seja imputável ao contratado, a administração fica exonerada do dever de indenizá-lo. Não. Assim, a justiça, a probidade, a retidão, elas são elementos que estão previstos no nosso ordenamento jurídico. Se a empresa não tem nada a ver com aquela nulidade, aconteceu algo errado, a empresa foi lá, fez o prédio, ela tem direito sim às reparações, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Imagina que a empresa já fez um pedaço bom lá do serviço, e aí a gente vai anular o contrato e não vai pagar o serviço que a empresa fez, tem que ser pago. Mesmo que a empresa tenha agido de má fé, tem que ser pago na medida correta. Paga a empresa e depois aplica as penalidades envolvidas. Então essa aqui também está errada, não é uma questão certa. Caso apurada a impossibilidade do saneamento do vício e verificado o interesse público na paralisação do objeto do contrato, havendo posição do contratado com relação à extinção da avença, e a declaração da nulidade somente pode ser realizada pelo judiciário? Não pode, não. Ela pode ser feita sim pela administração pública ali, por aquele órgão que está conduzindo o procedimento. Pode ser feito pelo judiciário? Pode sim. Agora, só pelo judiciário, não. A administração tem essa prerrogativa de fazer. Bacana? Tribunal de Contas do Estado do Goiás. Aqui em volta do DF, né? O DF está no meio, está no coração do Goiás. Dos atos da administração decorrentes da aplicação da 14133, é cabível a manifestação de resignação. Cara, que a manifestação de resignação é porque o cara não estou satisfeito, estou resignado. Isso aqui é a empresa lá, não gostei da decisão que o pregoeiro tomou. Do interessado na esfera administrativa, na forma e nos prazos estabelecidos na mencionada norma, sendo correto afirmar que o pedido de reconsideração é pertinente na hipótese de pedido de reconsideração quando não cabe recurso. Quando a gente não cabe recurso, a gente faz um pedido de reconsideração. E aqui tem um elemento que vocês vão lembrar lá na prova de vocês. Ó. Recurso, a gente pede normalmente tanto para aquela empresa, para aquela pessoa que praticou o ato,
ou para alguém que é superior a ele. Essa é a lógica. Normalmente 2 graus, pelo menos. Agora, quando a gente pede uma reconsideração, consegue entender que é só para aquela pessoa que já praticou o ato, porque eu estou pedindo para ele, reconsidere o que tu fez. O recurso não, o recurso eu posso pedir para ele, eu entro com um recurso contra o próprio pregoeiro, e em conjunto eu falo assim, olha, cara, se você não decidir mudar isso, manda aí para a tua autoridade superior, alguém que esteja acima de você para que ele avalie também, para que haja um outro ponto de vista. Essa é a lógica do recurso. Já da reconsideração, não. A reconsideração é só no último caso lá. É só para aquela, no caso das nossas licitações, nesse aqui que a gente está estudando, essa reconsideração, ela vai caber lá para a autoridade lá, para a autoridade superior. Veja só, o julgamento das propostas nós já vimos, é cabível recurso no julgamento da proposta, está lá explícito na lei. Anulação ou revogação da licitação também é cabível. O ato de habilitação e inabilitação da licitação também é cabível, está lá. Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral da administração, também cabe recurso, abre-se um processo lá, e também está previsto lá expressamente. Agora aqui não, aplicação da penalidade pela administração pública. Aplicou-se uma penalidade lá, isso aqui também está explícito lá, que aqui é cabível o pedido de reconsideração. Quem aplica isso aqui? É a autoridade superior lá do órgão, é a maior autoridade lá do órgão, sacou? E quando ele aplica isso aqui, para quem o cara vai recorrer? Não tem a quem recorrer, porque já é a mais alta autoridade lá daquele órgão que aplica isso, essa declaração de idoneidade. Então, por isso, essa lógica aqui de a reconsideração, ela só aplica nessa situação, quando não tem uma autoridade superior aquele agente, aquela autoridade que praticou o ato em si. Bacana? A resposta dessa é essa aqui, ó. Vamos para mais uma aqui, ó. Analista legislativo de Santa Catarina. Bom concurso, 2024. No exercício de suas atribuições como agente de contratação, o IUDA foi questionado acerca da fase designada de encerramento da licitação, no âmbito da 14133, vindo a esclarecer corretamente em relação ao mencionado assunto que a fase de encerramento compreende a adjudicação do objeto e a homologação da licitação, bacana, razão pela qual não depende do exaurimento dos recursos administrativos, negativo. A autoridade vai adjudicar e vai homologar a licitação quando ele já julgou todos os recursos que foram apresentados. Então depende sim, isso aqui está errado. Ele precisa avaliar lá os contrapontos de todas as pessoas que estavam envolvidas naquela licitação para poder dizer que, olha, foi sim lícita a licitação, ela seguiu todas as etapas, não tem nenhuma ilegalidade envolvida, e a empresa que teve a proposta aceita e foi habilitada, ela sim é a empresa que tem a melhor proposta aqui para o Estado. Bacana? Então, o nãozinho aqui, ó, tá deixando ela errada. B. Verificadas as irregularidades na fase de encerramento, deverá ser invalidada a licitação, na medida em que é vedada a determinação do retorno do procedimento para sanar quaisquer vícios, negativo. Se tem vício insanável, a autoridade superior, ela manda o procedimento voltar para sanar aquele ponto, para aproveitar o procedimento. Aqui, alinhado de novo ao princípio da eficiência. Eu vou cancelar tudo porque de um detalhe? Não vou cancelar. Eu volto, mando o cara arrumar o que estava errado e segue. Situação em que é imprescindível assegurar o contraditório ante a defesa. Sempre é importante, imprescindível assegurar, mas o erro está aqui, ó, porque a gente pode mandar voltar a licitação, sim, o procedimento licitatório, para determinar que os erros sejam corrigidos, tá bom? Então essa aqui também é errada. É cabível a anulação da licitação na fase de encerramento. É cabível a anulação na fase de encerramento, sempre que presente vício insanável, bacana, sendo certo que a gravidade do vício torna imprescindível o seu reconhecimento, dispensando assim a prévia manifestação dos interessados, negativo. Aqui fere o princípio do contraditório, tá vendo? Então tá errado isso aqui. Ferir o princípio, cara, tá errado. Já marca que tá errado e vai para frente. Letra D. Nas situações em que
Verificada a conveniência e oportunidade. Opa, então a gente está falando aqui de revogação, né? Da administração em não finalizar o procedimento, poderá a autoridade competente optar pela sua anulação, entre anular ou revogar. Ele não pode optar. Ele vai revogar o certame, bastando a indicação dos fundamentos de fato e jurídicos que deram ensejo à conduta negativa. Tem muitos erros aqui. Ó. O primeiro é que ele só pode revogar se for baseado na conveniência e oportunidade, e basta fundamentos de fato? Não, tem que haver um fato superveniente. Não basta um fato que já era conhecido lá na época da divulgação do edital. Então ele precisa trazer um fato que é superveniente, ali a construção de todos aqueles artefatos, a publicação daquele edital, daquele ato convocatório, para que seja possível a revogação e não a anulação por conveniência e oportunidade. Repetindo, a anulação é só sobre ilegalidades. É possível a revogação da licitação por motivo de conveniência e oportunidade na fase de encerramento, sendo certo que motivo determinante para tanto deverá ser resultante de fato superveniente, devidamente comprovado, perfeitinho, devendo ser assegurada a prévia manifestação. Perfeito, essa aqui, ó, é isso aqui. Ou seja, tem que ter conveniência, tem que ter oportunidade, tem que ter fato superveniente, e os interessados eles precisam se manifestar lá no bojo do processo. Vamos lá. Epa, será que... Não, é uma outra aqui. Não tenho certeza se ela é de analista legislativo de Santa Catarina. Talvez tenha sido erro meu aqui só na duplicação do slide. Mas vamos lá. Alcançada a fase de encerramento do procedimento licitatório, realizado na modalidade de concorrência, para a contratação de serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra pela administração pública, observou-se a existência de vício no respectivo procedimento licitatório. Todo o resto aqui não importa. Ele só está falando aqui que tem vício. Cara, vício é ilegalidade, tá? Vício é ilegalidade. Apareceu lá porque está alguma coisa errada. Não estamos falando aqui de revogação. Nesse contexto, à luz do disposto na 14.133, a autoridade competente deve realizar a homologação do certame, que é ato suficiente para sanar eventuais vícios existentes. Errado, evidentemente não. Ele homologa dizendo que não tem vício, é o contrário. Ele faz a homologação da licitação, ele está declarando que, olha, não há vício nenhum que eu tenha constatado aqui. Proceder à anulação do certame, independente da gravidade, não. Em absoluto, não. É a anulação do certame que ele poderia proceder a depender da gravidade do vício. Tinha que ser um vício que não fosse possível de sanar. Tendo em conta o princípio da legalidade. Não. Princípios são princípios, não são absolutos. A gente precisa avaliar ele, está com vários filtros ligados o tempo todo. Porque tem dois, pense comigo, são dois princípios que tangenciam um procedimento licitatório. O princípio da legalidade, são vários, né? Mas vou trazer dois aqui para vocês. O princípio da legalidade e o princípio da eficiência. Os dois estão postos lá de lado a lado. Então a gente precisa avaliar os dois nas nossas decisões. Eu tenho que respeitar a legalidade e eu tenho que respeitar o princípio da eficiência. Os dois precisam ser respeitados. Quando eu digo que eu vou cancelar de qualquer modo, mesmo que seja um detalhe, independente da gravidade ali do vício, eu estou ferindo de morte o princípio da eficiência. Eu vou gastar todo um tempo, todo o dinheiro do Estado, recursos, o tempo dos servidores públicos para poder fazer isso de novo. O tempo de servidor público é dinheiro, custa dinheiro e não custa pouco. Então está errada. Promover a revogação do certame, não, está errado. Não precisa nem ler o resto. É promover a revogação, ele não falou que tem vício lá em cima. Mas vamos ler. Na prova eu faria isso e ir embora para o próximo. Na hipótese de vício insanável, tem nada a ver, mediante observância da ampla defesa contraditória, ele poderia fazer a anulação, né, se fosse um vício insanável. Determinar o retorno dos autos para saneamento das irregularidades, caso o vício verificado assim possibilite. Perfeito, ele pode fazer isso aqui, ó. Está dentro da legalidade, a lei prevê isso, o princípio da legalidade, e está dentro do princípio da eficiência, que faz com que o serviço ande melhor, flua. Adjudicar o objeto ao licitante vencedor sob a condição de saneamento de eventual vício por meio da formalização do contrato. Não é assim que funciona. Então a gente corrige os vícios ali antes dessa etapa de
de adjudicação, de homologação, porque a homologação é aquele atestado da autoridade superior e fala assim, não tem vício nenhum daqui para trás. É um ponto de controle, sabe? Onde a gente para e vamos dar uma olhada daqui vai para frente. Pode aparecer outros vícios lá no contrato? Pode, na execução pode aparecer, mas a gente tem esse ponto de controle com mais um servidor público envolvido, normalmente um servidor mais experiente, que está nas funções mais elevadas, para poder validar esses atos que foram praticados e homologá-los, ou então perceber a falha e pedir para corrigir. É um ponto de controle. Então, essa aqui também está errada. Bacana? Prefeitura Municipal lá de Cuiabá, agora de 2025. Considerando as impugnações previstas na Lei 14.133, bem como as normas atinentes ao controle das licitações e contratações, assinar a alternativa correta. A impugnação do edital de licitação para solicitação de esclarecimento sobre seus termos somente pode ser licitada, e aqui já tem um erro conceitual, né? Lembra quando eu falei que a impugnação a gente interpõe pedindo para fazer uma correção, não só para pedir um esclarecimento? Somente pode ser realizada pelos licitantes habilitados. Outra imperfeição aqui, ó. Qualquer um do povo pode ir lá e fazer uma impugnação ou fazer um pedido de esclarecimento. Então, isso aqui vai ser explorado. A chance de aparecer na sua prova é grande, viu? Então, fiquem atentos com isso. Que são os únicos legitimados para tanto. Não, qualquer um é legitimado. Eu sou, você é, em qualquer licitação do Brasil. Os integrantes de todas as linhas de defesa têm o dever de prontamente invalidar as licitações e contratações que apresentem vício de sua realização. Não são. As linhas de defesa é o primeiro funcionário que está preparando um termo de referência, depois o pregoeiro, que está essa autoridade superior, depois os órgãos de controle, são várias linhas de defesa para que não aconteçam mal feitos. Esse é o conceito que ele está trazendo aqui. A gente nem discutiu isso, a gente discutiu isso em outra disciplina, em outra matéria. Mas aqui é interessante trazer esse conceito, porque ele está falando assim, qualquer um, na hora que vê, ele tem que cancelar em absoluto? Não. Aqui a gente já viu nessa aula aqui. O vício que for percebido, mesmo, olha, ainda pior aqui, ó. Mesmo por simples impropriedades formais, a gente pode corrigir sim. A gente não tem que invalidar. A gente para e corrige. E se for um vício formal pequeno, detalhe, a gente corrige, segue e vai embora. Não é um problema não. Então essa aqui está errada. Essa aqui também está errada. A resposta à impugnação ou ao ato ou ao pedido de esclarecimento devidamente realizado deve ser divulgada em sítio eletrônico oficial imediatamente após a data designada para a abertura. Não. As respostas são antes, né? Lembra lá? Até 3 dias antes que a gente tem que... as empresas podem pedir, a gente tem que responder. Então essa aqui está errada, não é depois, é antes. Porque senão o pedido de esclarecimento, pensa na lógica aqui, para que quer servir um esclarecimento divulgado depois que o certame já se abriu? A empresa não vai aproveitar essa informação, a empresa vai com dúvida lá para a elaboração da sua proposta. Bacana? É vedado aos tribunais de contas suspender o procedimento licitatório no âmbito de controle que por ele é exercido sobre as licitações e contratações que integram a terceira linha de defesa. Está errado, eles podem fazer. Isso aqui olha, de prefeitura municipal e um monte de elementos aqui, mas para órgão de controle. Mas eles podem sim suspender o procedimento. Os meus são suspendidos com alguma frequência, viu? Eu lido com procedimentos licitatórios que são muito grandes, envolvem muito recurso público, então o Tribunal de Contas ele tem um pouco mais de atenção nesses que são mais vultuosos. E as empresas também fazem mais denúncias, né? Porque são mais empresas envolvidas e como o interesse financeiro é grande, aí eles vão lá e fazem denúncias, infundadas, evidentemente, porque o trabalho é bem feito. E normalmente eu explico para o Tribunal de Contas lá depois o que aconteceu, pontuo tudo que foi pontuado e pontuo tudo que foi elaborado lá, como é que foi estudado, como é que foi feito, como foram feitos os levantamentos, mostro que está tudo alinhado com os princípios da administração pública, com bom interesse público, e a licitação tende a seguir depois dos esclarecimentos. Mas eles suspendem, sim, é o papel deles. Tem servidor público que fica chateado com o Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas está me atrapalhando, eu penso ao contrário. Quando a licitação minha ela é validada pelo Tribunal de Contas, ela é inspecionada antes de produzir efeitos fáticos, eu fico mais tranquilo,
O tribunal é mais um ponto de controle para preservação do interesse público. Isso não é ruim, não. Bem, letra E. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá apresentar aos órgãos de controle interno ou ao Tribunal de Contas competente contra as irregularidades de aplicação. Perfeito isso aqui. Pode sim, qualquer um pode ir lá. E aqui, ó, percebam que ele está falando aqui sobre apresentação, sobre representação lá no Tribunal de Contas. Que, de novo, eu posso, você pode. Mas essa lógica aqui se aplica ao pedido de esclarecimento que se faz ao órgão e ao pedido de impugnação que se faz ali a um determinado edital, ou determinado ponto do edital, que também é apresentado ao órgão. Bacana? Essa lógica, eu quis trazer esse texto aqui porque pode aparecer desse jeitinho aqui, falando que ó, qualquer um do povo pode apresentar impugnações ou pedidos de esclarecimento e perfeito, tá bonitão, é assim mesmo. Resumo para a prova, meus amigos, sobre essa aula. Primeiro, anulação envolve ilegalidade, tá joia? Grava isso aqui, deixa marcado que vai te ajudar lá durante a prova. Revogação tem conveniência, tem oportunidade e tem superveniência, tá joia? Aqui, ó, nesse elemento aqui, tem alguma discricionariedade do administrador público. Ele vai decidir se revoga ou não, analisando a conveniência e a oportunidade, e mais um elemento que tem que estar presente, que é a superveniência de algum fato. Pode ter acontecido um fato superveniente e que o administrador julga que não é, mesmo assim, não é conveniente e não é oportuno fazer essa revogação? Pode ser, é uma possibilidade. Então tem ali uma margem de discricionariedade. Na anulação não, na ilegalidade, quando é percebida, quando ela se aflora lá no processo, você tem o dever de agir, tá bom? Prazos graves, aqui também eu tenho receio de que isso apareça na prova de vocês, tá? A intenção de recurso é imediata, não é daqui a 3 dias, não é daqui a 1 dia. O que a lei diz lá é que ela é imediata. As razões do recurso, a empresa que apresentou a intenção de recurso tem 3 dias para apresentar as razões. As contras-razões, as outras empresas, a que foi atacada, a primeira colocada que está lá em primeiro, provisoriamente, e que as outras empresas foram lá e falaram assim, está errado, essa empresa não deveria ter sido habilitada. O senhor aí, pregoeiro, o senhor agente público, agente de contratação, habilitou ele de maneira ilegal. Ela tem 3 dias para apresentar as contrarrazões. Fala assim, negativo, eu estou certinho sim, a minha habilitação está correta, meus documentos estão completos. E eu tenho capacidade de fornecer esse bem ou esse serviço para o órgão. A reconsideração, quem faz essa variação aqui na primeira linha é o agente de contratação que está lá na ponta, conduzindo o procedimento licitatório, conduzindo o pregão, conduzindo a concorrência. Ele decide se ele vai reconsiderar ou não a decisão que foi dele. Lembra, a lógica de reconsiderar é você mesmo fazendo uma avaliação no ato que você praticou. Se ele não reconsiderar, ele vai subir para a autoridade superior, que vai ter 10 dias para poder julgar aquele recurso que foi interposto. Bacana? O recurso interposto aqui, o cabra tem 3 dias, ali geralmente o pregoeiro, para avaliar. Não acolheu, ele vai subir para a autoridade superior, que vai ter mais 10 dias depois que o processo chegar lá para ele. Esses recursos, eles têm efeito suspensivo. Enquanto não forem julgados, não pode habilitar, não pode homologar, não pode adjudicar e nem homologar a licitação. Bacana? Então tem efeito suspensivo. Até resolvemos uma questão que tangenciava esse assunto aqui. E deve haver sempre contraditório em ampla defesa. Então, assim, ó, de pronto vai fazer, de pronto vai revogar. Cuidado, aparece na prova e está errado. Bacana? Mais uma vez, meus amigos, eu espero que a aula esteja sendo útil para vocês. Aproveitem aí, concentrem-se. Amanhã eu vou publicar as últimas 2 aulas desse nosso curso aqui, curtinho. E talvez algumas aulas mais curtas sobre aqueles elementos que conversamos na aula passada ali, que talvez eu tenho receio que possa aparecer na prova de vocês. Mas eu acho que acompanhando essas aulas aí, vocês têm chance de acertar todas essas questões aí de licitação, porque elas não são complexas, né?
Elas são questões aí que estão muito alinhadas aí ao que tá dito aqui, apesar de ser um curso corrido, e me perdoem, porque os deveres impõem aí que eu esteja fazendo essa atividade aqui um pouco fora de horário, mas espero que possa fazer bem para vocês, tá bom? Que Deus os abençoe, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um abraço.